sendo transmitido ao vivo via internet. Convidamos para compor a mesa Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas. Professor Bianor Scelza Cavalcante, diretor internacional da Fundação Getúlio Vargas e também coordenador-geral do curso de especialização em Gestão da Inovação em Ciência e Tecnologia. Senhor Marcelo Bertoldi, cônsul-geral da Argentina. Professor Marlos Lima, diretor executivo do Centro Latino-Americano de Administração e Políticas Públicas e também coordenador executivo do curso de especialização em Gestão da Inovação em Ciência e Tecnologia. Solicito a todos que fiquem de pé para a execução dos hinos nacionais argentino e brasileiro.
queremos registrar com ênfase a presença das autoridades da Fundação Getúlio Vargas. Doutor Lindolfo Carvalho, doutor Clóvis de Faro, doutor João Paulo Vilela, doutor Celso Castro, doutor Marcos Henrique Facó, doutora Maria Isabel Camacho, doutor Renato Flores, doutor Márcio Pezela. E também a presença do senhor Héctor Aymal, diretor do Banco de la Nación Argentina. A presença do professor Paulo Figueiredo, consultor acadêmico do curso de especialização em Gestão da Inovação em Ciência e Tecnologia. Os representantes do governo argentino, notadamente da Jefatura de Gabinete de Ministros e do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva, senhores Leandro Gorgal e Alejo Ceylan, aqui presentes. E nos assistindo via internet, os senhores Cristian Assinelli e Andrés Rilho. Também aos familiares e amigos dos alunos aqui presentes e os que também estão nos assistindo ao vivo via internet. Passo então a palavra ao professor Bianor Scelza Cavalcante, que proferirá a saudação inicial desta cerimônia, na qualidade de diretor internacional da FGV e de coordenador geral do curso. Boa tarde a todos. É com muita honra que abro essa sessão para o nosso presidente, que será o orador hoje que nos brindará nessa aula magna. Cabe aqui manifestar uma grande satisfação por esse evento, com esse evento. Esse evento, ele representa o exercício de uma política pública presidencial argentina. Ele envolveu Juan Manuel Abal Medina, que é chefe de gabinete de ministros da Argentina. Ele envolveu o senhor ministro da Ciência e Tecnologia, que há pouco esteve conosco aqui, Lino Baranhel. Ele envolveu diretamente dois subsecretários de financiamentos externos da Argentina, Cristian Assinelli, o secretário de governo, subsecretário de governo André Gílio, o Dr. José Luiz Lupo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aqui na Fundação, o Dr. Clóvis de Faro, meu amigo e parceiro, diretor do Instituto de Desenvolvimento Educacional, o diretor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Flávio Vasconcelos, nossa equipe, pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, professor Antônio Freitas, já citado professor Paulo Figueiredo, nosso conselheiro especialista nos desenvolvimentos desse programa, o cônsul Marcelo Bertoldi, aqui presente com a sua equipe, o embaixador do Brasil na Argentina, Enio Cordeiro, nossos parceiros nesse programa da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui representados por Marcos Moraes, representando o diretor, Mário Freitas, representando o diretor Marcos Freitas, e, enfim, fiz questão de citar todas essas pessoas porque, capitaneados na Argentina por seus ministros e sua presidente, tendo um envolvimento direto nesta política pública expressa nesse programa. E na Fundação, o nosso presidente Carlos Ivan, foi todo um exercício para que, em pouquíssimo tempo, nós começamos esse projeto em abril e hoje já estamos aqui colocando em execução. O testemunho de pessoas na Argentina e no Brasil
muito experientes na área internacional, tem sido de certa surpresa. Como em tão pouco tempo um programa tão relevante pôde ser colocado em ação. E, evidentemente, o sucesso de todo esse esforço de agentes de governo, de agentes acadêmicos, ele se deve fundamentalmente aos alunos aqui presentes, aos bolsistas do BECAR aqui presentes, que serão os grandes beneficiários desse programa. Feita esta introdução, com os agradecimentos mais sinceros, passo a palavra ao nosso presidente, Carlos Ivan Simões Leal, para a sua aula magna. Perdão, parece que eu atropelei eu devolvo a palavra ao cerimonial. Seguimos agora com a palavra do senhor Marcelo Bertoldi, cônsul-geral da Argentina. Dr. Carlos Ivan Simões Leal, presidente da Fundação Getúlio Vargas, professor Leonor Celsa Cavalcanti, diretor internacional da Fundação, professor Marlos Lima, vicedirector internacional para América Latina e Caribe, coordenadores da Jefatura de Gabinete de Ministros, licenciados Leandro Cogal e Alejo Celian, prezados amigos, amigas, é um motivo de grande satisfação estar aqui nesta cerimônia de abertura e apresentação, acompanhado por personalidades tão importantes do meio acadêmico do Brasil e diante de uma plateia tão promissória da Argentina. O curso que começa hoje é semente e fruto ao mesmo tempo. É fruto porque é parte de um processo de revalorização da ciência e da tecnologia na Argentina, que tive-se auge com a criação, em dezembro de 2007, por iniciativa da presidenta Cristina Fernández de Kirchner, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva. É semente porque esta é uma aposta na formação dos jovens, no aprimoramento no estrangeiro para que isso resulte em progresso genuíno, não só de cada um desses estudantes, mas de uma nação como um todo e também da integração de nossos países. O fato dessa formação acontecer em terras do nosso principal parceiro comercial e político é também um símbolo do potencial inesgotável dessa parceria, da que estamos tão orgulhosos e pela qual trabalhamos todos os dias, no meu caso, desde o Consulado Geral no Rio de Janeiro. Dos mais de 800 jovens argentinos que concorreram à Bolsa, 40 foram selecionados, que representam não só a excelência da formação e capacidade para trabalhar na Argentina, mas também a essência de cada uma das nossas regiões, desde Tierra del Fuego até Jujuy, desde Entre Ríos até Mendoza, quase todas as províncias formam parte desse projeto. Para os amigos da Fundação Getúlio Vargas, tenho apenas palavras de gratidão. Sabemos que este projeto, este compromisso, não poderia estar em melhores mãos. Isso me deixa muito feliz. Contamos com você e contem conosco para a gratificante tarefa de multiplicar o que nos propusemos iniciar hoje. Finalmente, e com licença, aos queridos compatriotas y becarios, en primer lugar quiero felicitarlos. Yo sé que el camino hasta aquí no ha sido sencillo y no me refiero solo al proceso de selección que se inició en mayo. Están aquí porque ya dieron pruebas de su capacidad y porque demostraron también su enorme potencial. Ya lo saben de palabras de la propia presidenta, pero quisiera repetirlo aquí. Confiamos en ustedes y en sus ganas de servir al país. En esa tarea yo les deseo el mayor de los éxitos. Muy obrigado.
Passo a palavra ao senhor Pablo Cardoso Herrera, representante da turma. Prezadas autoridades e representantes da Fundação Getúlio Vargas, prezados representantes da Jefatura de Ministro da República Argentina, prezado cônsul argentino, prezados alunos. Como representante dos 40 alunos argentinos que hoje iniciam esta única e tão importante experiência aqui na FGV, quero expressar um enorme agradecimento a todos aqueles que fizeram possível este curso de especialização. Especialmente, quero agradecer à Fundação pelo recebimento especial que tivemos e ao programa Becar, em conjunto com a Jefatura de Gabinete, pelo excelente trabalho que realizaram em todo o processo. É muito importante para os profissionais como nós o investimento do Brasil e da Argentina para o desenvolvimento de nossos países em ciência e tecnologia. A inovação só é possível com inclusão social, com igualdade de oportunidades para o acesso à tecnologia e à educação científica. E a Argentina e o Brasil têm certeza que temos uma oportunidade única neste contexto mundial. Hoje, a FGV, o governo argentino e brasileiro, nossas universidades, nossas empresas públicas e privadas, nossas famílias e todo o povo da Argentina confia neste grupo de 40 profissionais e estudantes para trabalhar ativamente e continuar com o crescimento sustentável da região. Mas este sonho não seria possível sem as políticas ativas de nossa presidente, Cristina Fernández de Kirchner, a quem tenho orgulho de agradecer como representante de todos os jovens apaixonados pela tecnologia, por trabalhar e tornar realidade o sonho de uma região unida e um país com justiça social e igualdade de oportunidades para todos. Obrigado, Cristina Fernández de Kirchner. Obrigado à nossa educação pública, nossas universidades, nossas empresas, nossas famílias e a todos os argentinos. Hoje, estamos aqui por vocês e para vocês. Temos uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza que vamos aproveitá-la. Este é o primeiro passo que temos e orgulho de dá-lo com firmeza. É para a Argentina nosso compromisso trabalhar por mais inovação, mais ciência, mais tecnologia para a Argentina, para o Brasil e para a América do Sul toda. Muito obrigado. Seguimos agora com a aula magna, que será proferida pelo Dr. Carlos Ivan Simonsen Leal. Por favor, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu vou pedir desculpas porque a minha voz está péssima. Aqueles que chegaram ao Rio de Janeiro esse fim de semana, tomem cuidado porque tem uma gripe muito forte aqui no Rio. Eu estou com ela há 10 dias e a minha voz ainda não se recuperou completamente. Em segundo lugar, eu sou professor antes de ser presidente da Fundação Getúlio Vargas. Então eu vou fazer a minha aula magna ser uma conversa magna e vou usar o microfone portátil e andar de lá para cá. Essa região daqui, se eu pegasse um compasso aqui e traçasse um arco, é a região mais desenvolvida da América do Sul como um todo. Independente se está no Brasil ou se está na Argentina, é a região
intelectualmente, industrialmente, socialmente, em serviços públicos, a mais desenvolvida. Ela tem, historicamente, algumas características. Ela é voltada para o mar, ela é muito corredor de exportação de commodities do interior, ela é predominantemente de colonização europeia, sem demérito nenhum ninguém, e eu diria que predominantemente colonização europeia italiana, tanto no Brasil quanto na Argentina, no Brasil se concentrando muito em São Paulo, na Argentina, na região de Buenos Aires. Se olharmos os sobrenomes argentinos, uma boa parte é italiana. O professor Bianor é o professor Bianor Celsa, que foi pronunciado errado, que é um nome italiano. Cavalcanti, que também é um nome italiano. E a gente tem muitas características em comum. Tem uma que, com o passar do tempo, às vezes a gente não presta atenção. Se eu pegar um avião aqui em Porto Alegre, que é mais ou menos o meio dessa região, e voar com esse avião para Londres, eu vou levar umas 12 horas e meia, 13. Acho que um voo de Buenos Aires deve levar para Paris, deve levar 14 horas, não é? A distância de Londres ou Paris para Xangai são as mesmas 13 horas e meia, 14. Mas quando a gente pensa no afastamento da Ásia em relação à Europa, nós achamos que a Ásia é longe, distante, outra cultura em relação à europeia, e nós nunca achamos isso de nós mesmos. No entanto, eu já fui surpreendido várias vezes ao ouvir falar da nossa região como uma coisa fora do Ocidente. Coisa que muito nos choca. Eu acho que choca a maior parte dos senhores. Justamente por essa característica de colonização europeia, dos laços afetivos, laços culturais, etc. Eu quero marcar bem esse ponto, porque isso tem a ver com as nossas possibilidades de acesso à tecnologia, com a nossa capacidade de criar, investir em tecnologia, conseguirmos nos desenvolver. Muita coisa acaba nos sendo bloqueado por questões de geopolítica, por questões de interesses comerciais, e nós vamos ter que realmente, muitas vezes, inventar a roda aqui na nossa região. E qualquer um que seja minimamente inteligente sabe que essa região, a tendência dela é irradiar e atrair toda a América do Sul, e que essa região provavelmente só vai alcançar o seu potencial se integrar e se conseguir fazer esse processo de atração e de desenvolvimento de toda a região. Mas para isso é fundamental que nós sejamos capazes não de exportar trigo, mas de exportar produtos de trigo. A Argentina começa a ser um grande produtor de vinhos de qualidade. Já tem os vinhos de grande qualidade, mas ainda está começando a entrar no mercado internacional. E qualquer um sabe que uma garrafa de um vinho de qualidade pode valer 60 vezes ou 100 vezes o preço de um vinho sem marca. O Brasil
exporta soja até no mais poder. A Argentina também. Só que exporta o óleo de soja ou o farelo, não tem marca. Quando põe a marca lá fora, o valor multiplica por 5. Com quem que fica o lucro? Não é nem com o Brasil, nem com a Argentina. A maior parte do lucro fica com a rede de distribuição. Isso foi descoberto muito tempo atrás por um grupo aqui no Brasil, começou a vender suco de laranja. E viu que vendia o suco de laranja para Tropicana. Quem conhece o suco Tropicana? A maior parte conhece já. Para os Estados Unidos, vendia o suco Tropicana e a Tropicana multiplicava por 6 o preço. Era uma maravilha. Você empatava o capital, você corria o risco do clima, você tinha todas as dificuldades de praga, mas o lucro não ficava aqui. Um dia deu uma crise, uma praga nos laranjais da Flórida, acoplada a uma crise financeira, e um grupo aqui grande foi e comprou uma parte da Tropicana. Com isso você começa a ter a marca, começa a ter o brand, começa a ter a coisa. Mas não é suficiente. Não é suficiente por quê? Porque nós estamos muito acostumados a uma situação que é um pouco ímpar no mundo. Na Argentina não falta água. Se falta água é porque quebrou aquilo, mas não tem falta d'água física natural. Você pode tomar um banho, se quiser, de meia hora de chuveiro. Isso não vai pegar a sua conta de água e jogá-la para a lua. Você vai na Inglaterra e vê, como eu vi, um programa onde primeiro tomavam banho na banheira os avós, depois os pais e depois os netos, na mesma água. Uma família pobre. Por quê? Porque não tem água, a água é cara. Nós temos um fenômeno nas Américas que é muito simples de anunciar. São 43 milhões de quilômetros quadrados, ou 41 ou 43, para menos de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Se nós olharmos a América do Sul, 190 milhões, 40 milhões, na Argentina um pouco menos, estou arredondando, uns 40 aqui, uns 35 aqui, uns 35 aqui. Quando você soma tudo, você não chega a 500 milhões e tem 19 milhões de quilômetros quadrados, 19,5. A China, em 9 milhões de quilômetros quadrados, tem 1,5 bilhão. A Índia, num espaço que é, se eu não me engano, é 4,5, o mapa, a projeção de Cantor distorce um pouco, mas a Índia tem 1,2 bilhão. Então, nós temos muito a facilidade de jogar certos problemas para baixo do tapete, de não enfrentar e não resolver os problemas. Só que o prazo disso, embora ainda tenhamos tempo, o prazo disso está diminuindo. Hoje existe uma mudança no mundo muito séria, que eu poderia exemplificar, em primeiro lugar, com o que está acontecendo na Europa. Vou dar a minha versão do que é o problema europeu. Problema simples. Você tem 500 milhões de pessoas numa área que tem recursos naturais que manteriam naquele padrão de vida 250 a 300 milhões. Então você precisa importar recursos naturais. Maior parte, energia.
E você precisa exportar alguma coisa em troca desses recursos naturais. Na minha conversa simples, eu estou exportando inovação e quero importar recursos naturais. Bom, o que aconteceu? Inovação não é um produto que eu tenho uma árvore de inovação, pego e aquela árvore todo ano me dá uma fruta. Não. Eu tenho que investir e eu tenho que manter o meu ritmo de inovações relativamente ao resto do mundo. Os europeus não pararam de inovar, mas o ritmo relativo caiu. Num determinado instante, começaram a ter que, como tinham economias muito fortes, usar a sua capacidade de crédito para manter o mesmo nível de troca. Então você nota, e eu estou simplificando muito o problema da Europa, apenas, não estou falando dos problemas internos, não estou falando da criação de uma moeda sem orçamento público por trás, estou simplificando realmente. Você nota o seguinte, que o modelo europeu está perdendo a sua viabilidade porque ele está caminhando para uma cruel escolha entre o estado de bem-estar social e a inovação. Não mencionou as políticas da presidente Kirchner? No Brasil nós temos políticas equivalentes. Vários países da América Latina têm políticas equivalentes. Como é que nós podemos sustentá-las no longo prazo? Ora, nós temos que diversificar o nosso portfólio, digamos assim, de receitas, de possibilidades. E isso passa por agregação maior de valor. Passa por entender muito bem o que é tecnologia, os processos de gestão de tecnologia. Eu vou já falar que isso não é uma coisa simples, para poder aumentar a agregação de valor e evitar, consequentemente, cair numa situação onde o que acontece com o Brasil se a demanda de minério de ferro da China cai. Se o Brasil ou a Argentina ficarem independentes desse tipo de coisa lá do outro lado do mundo, se no longo prazo nós não trabalharmos para podermos ter, eu não sei se existe a palavra em castelhano, resiliência própria e suficiente, para que tenhamos tempo de nos adaptar e fazer outras coisas, então nós estaremos realmente mal. Então, eu falo da necessidade de ter um processo de agregação de valor e, obviamente, aí começam as dificuldades. Por quê? Primeiro, muita gente confunde desejo com resultado. É uma tentação muito comum. Tem algum economista aqui? Ou são todos engenheiros? Um economista? Só um
Em economia, havia um grande economista francês no século XVIII, chamado Quesnay. E ele anunciou a famosa lei dos fisiocratas. Dizia o seguinte: a oferta vai gerar a sua demanda. Essa é uma regra que, aplicada indiscriminadamente, a famosa lei de Say, pode levar a erros muito, muito graves. Eu já vi aqui dentro da Fundação Getúlio Vargas, não sob a minha presidência, eu vi coisas incríveis. Vou citar uma. Quando começaram a surgir os computadores portáteis, os PCs, durante algum tempo nós tivemos no Brasil uma lei de informática que proibia a importação desses aparelhos. Só poderiam ser produzidos no Brasil, porque a indústria nacional tinha que desenvolver esses aparelhos. Evidentemente, o preço dos aparelhos ficou gigantesco, ninguém tinha. Nós tínhamos aqui na fundação um PC. E quem o tinha, marcava o horário para que ele fosse usado. Tá certo? Você tinha que ficar amigo dele. Bom, o mesmo sujeito trabalhava na lei de informática, que atrasou o Brasil uns 10 anos. Esse sujeito veio aqui trabalhar na fundação e resolveu comprar um supercomputador da IBM. E nós compramos, pelo que seria hoje, uns 7, 8 milhões de dólares, um supercomputador da IBM, o qual ninguém tem a ideia do que fazer com ele. O qual ninguém teve a ideia do que fazer com ele até o dia que ele foi jogado fora. Por quê? Porque você não faz inovação sem olhar para a demanda. A demanda era por PCs. A demanda não era por supercomputadores isolados. A gestão de tecnologia começa, em primeiro lugar, por entender onde está a demanda por tecnologia e que tipo de demanda é esta. E se ela é uma demanda racional, sobretudo se for uma demanda supostamente derivada, você quer saber se ela é derivada mesmo, onde é que ela vai atuar no seu processo de agregação de valor. Vou dar um segundo exemplo aqui da Fundação Getúlio Vargas. E depois vou dar um terceiro e prometo não dar mais exemplo daqui, senão vocês vão sair correndo de volta para Buenos Aires. O segundo exemplo é o seguinte. Estávamos aqui num determinado período a imaginar novos cursos. Isso é uma história de 20 anos atrás. E eu cheguei a preparar uma sala para ter um laboratório de computadores, cheio de PCs. Na época você já podia comprar PC, então começava a moda de ter laboratórios. Eu era diretor de uma escola e um outro diretor de escola fez um laboratório. Os preços tinham caído, ele só gastou 150 mil dólares para fazer o laboratório. 150 mil dólares de 20 anos atrás são 400 de hoje. Eu ia fazer o mesmo laboratório, mas tem uma rua aqui no centro da cidade, onde está o antigo Itamaraty,
Os diplomatas geralmente vão lá ver alguma cerimônia, alguma conferência. Itamaraty é o nosso Ministério das Relações Exteriores. É uma rua meio decadente do centro da cidade e tem uma série de prédios antigos. Eu vi uma série de lojas cheias de computadores em mesas. Eram cursinhos para aprender a usar computador. Alguém aqui fez cursinho para aprender a usar computador? A maior parte, sendo engenheiro, não fez. Pegou de cara e foi enfrentar. Mas 20 anos atrás você fazia. E eu fiquei pensando, se eu fizer um laboratório, o que eu vou botar nesse laboratório? Qual é o produto que eu vou vender? Em outras palavras, novamente, eu esbarrava naquilo. O que eu estou agregando de valor? Para que eu quero isso? Não fiz o laboratório. Hoje eu sou presidente da Fundação Getúlio Vargas. O outro diretor não é mais diretor da escola dele. Terceiro exemplo. Aí um exemplo triste. Nós temos uma área de educação online muito avançada e muito demandante. E hoje, a Fundação Getúlio Vargas está presente em todos os estados brasileiros, na verdade, em 106 cidades. E nós estamos construindo polos de interação à distância, usando um misto de videoconferência com internet. Alguém travou o investimento nos polos. O que se adiou, o investimento que se adiou, me custou 10 milhões de dólares de lucro. Por quê? Porque oportunidade não tem rabo. Ou você pega, ou você não tem segunda chance, não vai pegar pelo rabo. Então, a questão de gestão, eu diria a questão de gestão do uso da tecnologia, das aplicações de tecnologia, das suas escolhas tecnológicas, é crucial. Deixa eu parar um instante aqui na gestão de tecnologia e quero falar de uma outra experiência que o professor Paulo Figueiredo foi o responsável por me chamar a atenção, e vamos fazer a continuação do estudo. Há cerca de 21 anos atrás, há cerca de 40 anos atrás, aqui existe uma cidade chamada Manaus. Essa cidade tinha, em 1968, caído a população de 600 mil habitantes para 400 mil. E no Brasil sempre houve, é um tema que é tão caro aos brasileiros como as Malvinas são caras aos argentinos, é o tema da Amazônia. O que aconteceu? O que estava se vendo era um esvaziamento da Amazônia. Quem podia sair dali saía correndo, porque as condições de vida eram muito ruins, e você não tinha a capacidade do Estado de investir. Muito bem. Isso é 1968, 70. Foi criada uma zona franca nessa região, o que basicamente corresponde a dizer o seguinte: eu não cobro imposto se vocês forem produzir lá. O imposto
os produtos que vocês venderem lá não vão ter praticamente sobretaxação fiscal nenhuma. E se vocês exportarem para o resto do país, determinado tipo de produto, a alíquota vai ser baixinha. O que aconteceu? Honda, Mitsubishi, Panasonic, Matsushita, bando de empresas, muitas delas japonesas, depois outras de outras nacionalidades, estranhamente nenhuma americana, veio e se instalaram lá. E aí começou um problema terrível. Sabe onde é que eles arranjavam executivos, as pessoas para guiar as empresas? Eles arranjavam esses executivos no Rio de Janeiro, em São Paulo e até em Buenos Aires. E o que essas pessoas faziam? Quantos aqui são de Buenos Aires? Uma boa parte. Vocês já imaginaram ir para um local onde chove todo dia de 2 às 4? Onde a umidade é perto de 100% e a temperatura é 36 graus todos os dias do ano? Tá certo? Qualquer um aguenta um pouco de tempo. Um ano. Você meu padrinho, ele saía daqui do Rio de Janeiro, 4 horas e meia de avião no domingo e voltava sexta-feira às 8 da noite para chegar aqui meio-dia. Ninguém conseguia levar a mulher para lá, os filhos, e era um desespero, porque um ano e meio, os executivos pediam demissão. Aí nós começamos a fazer, ajudamos a se estabelecer lá um instituto conveniado e começamos a fazer cursos de educação continuada focados em aperfeiçoamento de executivos e mais adiante fomos fazendo aquilo que é o básico de informática. Treinamos, a população da cidade foi aumentando. Hoje ela tem cerca de 2,5 milhões de pessoas. Treinamos 140 mil pessoas em informática básica e 12 mil executivos. E muito contentes com o fato de que a coisa estava andando, estava sendo feita, mas sem pensarmos muito. Um dia o professor Paulo, recém-chegado à fundação, vindo de Londres, cheio de ideias londrinas, onde ele estudou, foi Londres, né? Faz um estudo sobre o estado de desenvolvimento das indústrias de Manaus. Me apresenta o estudo e o meu queixo cai. Por quê? Porque no estudo era nítido o seguinte: as indústrias maquiladoras, como dizem os mexicanos, da década de 70, haviam evoluído. Havia muito poucas delas que tinham permanecido maquiladoras, não é isso, Paulo? E se eu pudesse classificar tecnologia, vocês vão entender o que eu vou dizer, em 2 tipos, fazer um estereótipo: tecnologia de processo e tecnologia de produto. Mais adiante a gente volta a falar nesse ponto, mas vamos dizer, eu tinha tecnologia de processo e tecnologia de produto. A gente observava nitidamente que a parte de tecnologia de processo tinha sido focada primeiro. O que quer dizer isso?
quer dizer que as empresas estavam buscando eficiência. Com a tecnologia fixa, não de processo, a de produto que eles tinham, com os insumos que eles tinham, eles podiam ter um determinado nível de produção que não tinham antes. Então eles foram investir em primeiro melhorar isso. Ao fazerem isso, numa linguagem de economia, eles foram para a fronteira eficiente de produção. Ao fazerem isso, eles começaram a quê? Eles começaram a gerar excedente de lucro. Foi isso, Paulo? E uma parte começou a investir em tecnologia de produto. Não foi? Isso sou eu lendo os trabalhos do Paulo, não são as afirmações do Paulo. São as minhas afirmações a partir do trabalho dele. Ele, obviamente, tem outras visões aí que ele dará durante o curso. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que a Honda, por exemplo, tem tratores desenhados por engenheiros de Manaus, em Manaus, e que se destinam e servem para características dessa região toda do Cerrado e que não usam necessariamente a tecnologia da Honda do Japão. Ao contrário, os japoneses vieram aqui, pegaram isso que pertence a eles e levaram para a Indonésia e estão fazendo. Isso é um processo. Mas esse tratorzinho daí aumenta a eficiência do investimento no novo caminho da soja, que sai de Sorriso e percorre todo um arco aqui que de fato costura as duas metades do Brasil. Então, o que acontece? Fomos olhando aquilo tudo e fomos compreendendo também a necessidade de ter determinadas visões, uma visão dinâmica no processo de gestão de tecnologia. Ou seja, toda vez que você toma uma decisão hoje, ela implica os caminhos que você vai poder seguir amanhã e aqueles que você dificilmente vai poder seguir. Então, o que você tem que fazer antes? Você tem que fazer exercícios mentais sobre qual os caminhos que são possíveis, como vão ser as suas escolhas. Pessoalmente, não é uma visão compartilhada por todos, não sei se é a sua, Paulo. Eu acho que o entendimento da diferença de tecnologias de processo, a ênfase nesse instante do tempo em tecnologias de processo e versus tecnologia de produto pode ser fundamental para o desenvolvimento de toda essa nossa região. Por que eu digo isso? Nós fizemos uma pequena pesquisa em São Paulo. Eu não tenho dados da Argentina, mas acredito que sejam muito semelhantes. O trabalhador industrial em várias indústrias alemãs, quer dizer, controle alemão, tecnologia alemã, em São Paulo, tem a produtividade marginal do seu trabalho igual, às vezes até superior ao do alemão. No entanto, na parte de serviço dessas mesmas empresas, a produtividade é 60%. Ou seja, nós temos um problema que é advindo da educação. A educação média, melhor na Argentina do que no Brasil, mas ambas são piores do que na Alemanha.
Falando da média, não estou falando da ponta. A ponta, provavelmente, a Argentina e o Brasil estão no mesmo nível da Alemanha, mas os percentuais são pequenos. O que que acontece? Tudo aquilo que a gente pode fazer, que é adestramento do trabalho e uso de tecnologias que implicam em coisas repetitivas, nós estamos fazendo muito bem, obrigado. Mas quando precisa de um pouquinho mais de raciocínio, ler um manual, interpretar e entender, que é típico da indústria de serviços, um controle de processos, etc., nós ficamos paralisados e aí talvez esteja o nosso ponto de fraqueza. Não sei se isso está claro. Alguém tem alguma dúvida? Então, gestão de tecnologia tem que ter uma visão de para onde você vai. É claro, um vai fazer gestão de tecnologia para foguete, outro vai fazer de gestão de tecnologia de processadores, implantação de uma indústria de microprocessadores. Mas sempre eu terei a componente processo e produto. Onde eu estou inovando? Processo ou no produto? Onde é maior ênfase? Processo ou produto? Qual que eu vou enfatizar primeiro? Processo, tecnologia de processo ou tecnologia de produto? Vamos um ponto mais adiante. Vamos pegar o caso de uma... Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Todos aqui devem já ter ouvido falar da Embraer, uma empresa que faz aviões lá em São José dos Campos. Nitidamente, uma empresa que faz aviões, nós devemos de pensar que seja uma empresa tecnologicamente bastante avançada. Tá certo? Ela é uma empresa, interessantemente, ela é uma empresa que usa muita tecnologia de terceiros. A gente pensa que, se tratando de uma empresa de aviões, que a Embraer desenvolva tudo do zero. Ela não faz isso. Uma boa parte da inovação dela está na integração, na forma como ela integra produtos de terceiros. Isso é gestão de tecnologia a mais pura. Mais ainda, quando você olha o caso Embraer, vocês vão notar o seguinte: ela é uma empresa que busca a inovação incremental, sobretudo, não a inovação, a ruptura. Nós, quando falamos em inovação, nós tendemos a querer pensar em quê? Quando a gente pensa em inovação, o que vocês pensam primeiro? Na Google? Tá certo? Google é inovação. Vocês sabem que a Google, o time de inovação, é proibido de se comunicar com o time de marketing? Pois é, o time de inovação não pode falar com o time de marketing. Como é que eles medem se o inovador é bom ou não? Fica lá inovando. Se os projetos dele, estatisticamente, dão resultado, ele é um bom inovador, ele continua na empresa. Se não dão, ele roda. É óbvio que isso vem das características do processo de investimento, produção, fragmentação e do negócio da Google. O negócio da Google é vender anúncio. Não é vender avião. É um fluxo. Não tem manutenção de avião, não tem problema de segurança de avião, não tem problema de combustível nos próximos 10 anos que o avião leva para voar e aumentar a segurança ao mesmo tempo. Não tem nada disso.
A visão com que você leva a inovação é uma. Extremamente mais propensa a você esbarrar em algo que seja uma ruptura. Alguém aqui tem alguma ideia de como é que é a inovação na Embraer? Segundo o que me foi explicado, eu não sou um especialista em Embraer, por um antigo diretor de inovação, ele vem um modelo de avião que deveria de ser hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15. Como é que devem ser os aviões? 4 ou 5 linhas, e aí vê o que vai ser necessário para alcançar aquilo, divide em áreas, divide em orçamentos, e aí você vai ter as pesquisas necessárias a fazer pequenas inovações que podem ser muito grandes no seu resultado final. Mas no fundo você tem um processo incremental de inovação. Então, toda a questão de gestão de tecnologia vai girar ao redor de modelos e culturas. Culturas que têm a ver com a natureza dos negócios das empresas. Isso é um pouco o que eles vão ver no curso, não é? Vocês vão ver exemplos de culturas. ênfases serão dadas em alguns aspectos. Mas é óbvio que algumas ênfases deverão dominar sobre outras ênfases, dependendo de qual empresa, de qual atividade está sendo levada. Me disseram que a maior parte são engenheiros de produção, é verdade? Eu não sei como é engenharia de produção na Argentina. É produção mecânica ou é produção pura e simples? Tem algum engenheiro civil? Engenheiro civil, você tem prática de engenharia civil? A engenharia civil tem uma cultura de projetos muito clara. Ela é extremamente amarrada de grandes projetos. A engenharia química tem uma cultura de projetos extremamente presa a processo. A engenharia de petróleo tem outras características e assim por diante. Toda essa ideia de gestão de tecnologia, ela vai sempre ter que levar em consideração a cultura de cada área. E ela em si mesma tem que ser uma cultura. Então, para resumir, senão vão me cortar a palavra, tenho mais 5 minutos. Para resumir, o que existe é o seguinte: você olha resultado, você olha os meios, os resultados que você quer, você olha os meios que você tem para verificar se é possível alcançar aquele resultado. Isso é a chamada segunda alternativa de Kant em filosofia. Outro jeito é olhar os meios que você tem e olhar onde você pode ir. É a primeira alternativa de Kant. O que a gestão de tecnologia procura fazer é tirar você desta passividade. Eu tenho tais possibilidades, então eu posso fazer A, B ou C, e procurar você fazer D. Ou pelo menos entre C e D, um pouquinho mais.
para ser aplicada com objetividade, vocês vão ter que olhar para ela da ótica de engenharia que vocês têm. Ou seja, eu acho que eu não falo para ninguém uma coisa estranha se eu falo em modelos. Também não falo para ninguém uma coisa estranha se eu falo em cultura de projeto. Essa é a ótica de engenharia. Modelos mais cultura de projeto. Uma parte do curso é ligada a isso e vai ser dado pela Fundação junto com a COP. A outra parte é uma visão mais sutil de administração e de agregação de valor, onde pode-se chegar ao limite de, em certas atividades, a minha gestão de tecnologia ser, por exemplo, a necessidade de redesenhar a minha contabilidade de custos para que estrategicamente eu consiga produzir um portfólio de produtos e alternar entre eles com muita facilidade a um custo mínimo. Então são duas coisas que serão necessárias, duas pernas de uma mesma tesoura. De um lado, exacerbar, enfatizar a cultura de projetos e os modelos, e do outro, a questão de agregação de valor. Nós também vamos procurar dar uma coisinha a mais. Existem, nesse processo todo, duas visões possíveis. Uma é a visão do gestor in company da tecnologia, ou do estratega de tecnologia, pode não ser o gestor, pode ser estratega também. Vocês estarão sendo nutridos para poderem fazer as duas coisas. Mas existe uma posição externa, que é muito importante para o Brasil e para a Argentina terem isso bem desenvolvido. Qual é essa posição externa? Que alguns aqui, eu acredito, sejam funcionários públicos. Tem algum funcionário público aqui? 1, mais 2, 3. O que que acontece? Você terá sempre aquele problema que é o da escolha. Não. Primeiro dimensionamento, escolha e dimensionamento, do estímulo, absorção de tecnologia por parte das empresas sendo estimulado pelo Estado. Segundo, o monitoramento do que está sendo feito. Então, você tem duas óticas, tanto a ótica da empresa quanto a ótica de um agente que estimula. A ótica do agente que estimula, por exemplo, se eu quiser se desenvolver um portfólio de... quisesse desenvolver mais ainda a indústria agrícola do Brasil, da Argentina, da região toda, e quisesse, portanto, investir numa série de insumos. Vários desses insumos não são usados pela mesma empresa, são várias empresas. Eu precisaria ter alguém que olhasse esse portfólio, o investimento nesse portfólio, o estímulo dado pelos governos a esse portfólio, de uma forma mais global. Porque eu posso ter o melhor trator do mundo, se eu não tiver semente, não vou ter colheita. Eu posso fazer a irrigação, não corrigir o pH da terra, não deu certo. Então, o que é muito comum nos nossos países, a gente deve passar a mão à parede, não sei se se usa essa expressão na Argentina, passar a mão à parede, quer dizer, é como se fosse pedir perdão, tá certo? Pedir perdão a Deus, passa a mão à parede. Nós precisamos passar a mão à parede e de reconhecer que muitas vezes
o investimento governamental não tem sido feito com a necessária, uma visão necessariamente complexa de todos os subtemas. Isso precisa ser aperfeiçoado. Porque quando o australiano vem discutir questões agrícolas com o Brasil e argentino no GATT, ele sabe perfeitamente qual é o nossa produção. Tá certo? Sabe perfeitamente qual é o nosso estado de desenvolvimento tecnológico e sabe perfeitamente quais são as nossas incapacidades de nos modernizarmos. E como consequência, nós vamos amarrados, tá certo? E precisamos ganhar a alforria disso. Nós precisamos usar as nossas cabeças em comum. Para quê? Para desenvolver toda essa vasta região com a agregação de valor, que só vai ser feito através de tecnologia. Uma última coisa que é muito importante. Na América do Sul, em geral, e eu falo com grande conhecimento de causa do Brasil, nós amamos ciência. Tecnologia já é uma coisa mais chata. Tecnologia é uma coisa de engenheiro. Eu sou engenheiro, eu posso falar. Tecnologia é uma coisa de engenheiro, isso é chato. O bom mesmo é fazer uma integral de Lebesgue, uma coisa assim, isso é muito mais distraído. Quero estudar a difração num quase cristal, mas eu não quero saber como é que o quase cristal vai reforçar o aço que a gente produz. Seria essencial para você vender uma panela mais leve, onde a gordura não cola, que você pudesse exportar para a Ásia. A gente pegar os químicos da Universidade de Buenos Aires, juntar com os engenheiros metalúrgicos aqui do Rio de Janeiro, fizesse um aço desse, ao invés de nós pegar minério de ferro, carvão, exportar para a Ásia, e eles nos mandarem de volta esse produto, nós é que estamos exportando produto para lá. Então, tudo isso tem que ser feito, tem que ser desenvolvido. Bom, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Dada a ausência de perguntas, eu queria agradecer aos senhores, desejar um bom curso. Vocês vão ser acompanhados o tempo todo. O professor Marlos está encarregado de montar esse acompanhamento, tá certo? E nós estamos contando com o bom desempenho, o bom esforço de vocês aí. Uma boa parte está no Hotel Paissandu, não é? Eu morei lá durante um ano, quando comprava meu apartamento, recém-casado, a obra atrasou e eu tive que morar lá um ano e foi agradável, um hotel antigo, mas muito localizado. E para aqueles que têm saudade de uma carne, tá certo? Coisa fundamental, ali do lado tem uma boa churrascaria chamada Majórica, que é de espanhóis da ilha de Maiorca. Eles agora estão muito velhos, não vão lá, mas caprichada, quase que ao estilo argentino. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. É um prazer tê-los aqui. E tem um coquetel aí fora para quem tiver com fome. Muito obrigado. Vamos ao próximo. Agradecemos então a presença de todos e convidamos para o coquetel que será servido no foyer deste auditório. Muito obrigada, boa noite.